Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um café, né? A nossa EBD no formato Palavra à Mesa. E você é convidado conosco, venha se assentar à mesa para a gente poder ter esse tempo edificante na presença do Senhor. E para essa manhã nós temos aqui a participação da pastora Cíntia, pastor Arcanjo, pastor Roberto. Cada um faça seus cumprimentos iniciais. Fique à vontade. Bom dia, bom estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, para apreciarmos a palavra do Senhor. Olá, igreja, bom dia, paz. Vamos estudar a Bíblia? Está na hora. Amém. Prepara aí, pega a sua Bíblia, pega papel e caneta e nem pisque os olhos, porque Deus vai falar muito com a gente hoje. Seu lugar está à mesa, por isso nós te convidamos. Vem conosco. Lembrando que já gravamos dois outros domingos atrasados e domingo passado, que estão lá também no canal do YouTube, né? Quem não assistiu tem a oportunidade de acessar e ver as aulas anteriores. Foi bem lembrado, pastor, porque cada aula ela tem algumas perguntas ao longo da aula. Então é importante que você assista tudo, perceba qual é a pergunta e faça os seus comentários para a gente poder ajudar. E fora as perguntas mencionadas, vocês também podem estar lançando perguntas durante a transmissão, que nós estaremos respondendo imediatamente durante a transmissão do nosso Palavra à Mesa. E eu quero aproveitar ainda esse momento para dizer a você que você está assistindo essa aula hoje, compartilhe com alguém que você vê que precisa de conhecer mais a palavra do Senhor, compartilhe com um amigo, com seus parentes, porque nós precisamos cada vez mais conhecer ao Senhor. E é importante também que você curta lá o canal para que haja maior visibilidade e o YouTube possa entender que é um bom conteúdo e ele precisa ser compartilhado para outras pessoas. Amém? Amém. Muito bem. Primeira aula nós fizemos um retrospecto sobre a origem da igreja, os processos que a igreja passou, as evoluções, os desafios, né, os problemas que a igreja enfrentou. Na última aula, já nós tivemos como foco observar a igreja de uma geração anterior à nossa, a igreja como que ela era e mudanças mais recentes que a gente vem percebendo dentro do nosso ciclo de vida. Então, chegamos hoje com a proposta de abordar alguns aspectos da igreja nesses dias, da igreja que estamos vivendo, de como que a igreja tem se comportado, quais são as características dessa igreja, e vale mencionar que nós estamos no fim dos tempos, nós estamos já aí de uma forma consensual entre estudiosos, teólogos, pastores, de que nós estamos prestes a ouvir a última trombeta. Existem alguns eventos para acontecerem, mas que a gente já vê lampejos de que esses eventos estão prestes a serem realizados na nossa geração ainda e numa próxima geração. Então, assim, uma dessas questões muito forte que nós vamos estar falando sobre isso hoje é a questão da apostasia. A apostasia na igreja, a apostasia daqueles que creram, né? Eu sei que, com todo respeito aos posicionamentos de quem acredita que quem é salvo para sempre e tudo mais, com todo considerando a liberdade de cada um pensar e acreditar em sua própria linha de pensamento teológica, né? Mas a Bíblia é muito enfática em dizer sobre um tempo e que podemos dizer que já estamos nesse tempo onde muitos têm apostatado da fé. E quando fala de apostasia,
nós estamos falando simplesmente de desigrejar, das pessoas que não estão congregando, das pessoas que não estão em comunhão na igreja. Mas daqueles que tiveram comunhão com a palavra, tiveram experiência no Espírito e hoje blasfemam e são totalmente contrários aos fundamentos de fé que um dia andaram neles, né? Bom, para início eu gostaria de fazer uma leitura, já considerando essa questão do tema da igreja de hoje, onde nós vivemos o tempo de um auge, que ainda talvez não podemos nem chamar de auge, mas de uma igreja extremamente tecnológica, de uma igreja moderna, de uma igreja com muitas particularidades que diferenciam da igreja do passado, de uma geração anterior. Primeiramente, Hebreus capítulo 2, verso 1. O texto apontado aqui, ele vai dizer o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Uma realidade e uma preocupação do escritor com relação à possibilidade do cristão genuíno, do cristão temente, se desviar dos caminhos inicialmente propostos pelo Evangelho. O outro texto que eu gostaria de mencionar está em Lucas, capítulo 8, verso 13, que diz o seguinte: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Esse texto está inserido no contexto da parábola do semeador, onde fala de uma semente específica que cai em corações e que as pessoas chegam a crer, chegam a viver, chegam a andar nesse evangelho, porém, devido às provações, às dificuldades, eles abrem mão dessa realidade, dessa verdade, e esse evangelho morre, e essa semente morre em seu coração. E o último texto que eu gostaria de colocar, que fala enfaticamente sobre a realidade da apostasia. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram, Hebreus capítulo 6, 4 até o 6. Hebreus capítulo 6, verso 4 até o 6. Vai dizer assim: ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Tá? Essa, infelizmente, é uma grande realidade no meio do cristianismo dos dias de hoje. E que muitos têm se desviado, muitos têm abandonado experiências com a bondade da palavra de Deus, experiências com o Espírito Santo de Deus, e vivem e estão conduzindo suas vidas em uma direção de blasfemar, de rejeitar, de negar totalmente a graça que um dia os alcançou. Então, assim,
Esse é o contexto, esse é o resultado. Eu creio que é o resultado de uma igreja que estamos vivendo no dia de hoje, onde a permissividade tem sido uma característica da igreja dos dias de hoje, onde a modernidade, né, tecnológica tem sido uma característica da igreja de hoje, mas não necessariamente uma característica negativa ou um problema em si, a modernidade tecnológica, mas um difusor. A tecnologia, ela entrou e difunde tanto coisas boas quanto coisas más. É a realidade da igreja que estamos vivendo, onde muitos entram em crise, em questionar, mas o que realmente pode? O que realmente faz sentido? Porque o pessoal abre um canal do YouTube, onde tem um pregador ensinando alguns princípios e fundamentos, e no mesmo YouTube ele vai abrir um outro canal, onde o cara desconstrói totalmente aqueles fundamentos para estabelecer uma libertinagem com supostas fundamentações até mesmo bíblicas. A questão do movimento LGBT, a questão do crescimento da militância LGBT, e aí as outras letras que aderem a esse movimento, são realidades que têm impactado dentro da igreja. Na igreja de hoje, muito mais do que a estrutura física, onde, por um lado, de um período da igreja, a estrutura física se tornava algo central da fé, a catedral, o templo, onde nesses dias isso já se rompe muito bem. Em muitos momentos nós vemos a igreja já rompendo em ver a estrutura física como centro da fé, não entendendo que ali não é o centro da fé, mas o templo físico que nós somos e coletivo como igreja se torna o foco da adoração, o foco do serviço e da habitação de Deus, de fato. O rompimento de que a estrutura em si, ela é sagrada e ela é santificada, para que a estrutura física de cada um de nós, e aí entra corpo e a nossa alma e espírito, se santifica de fato a Deus, e é a santificação que Deus quer de nós. Então, como igreja para esses tempos, algumas coisas têm ficado muito claras, mas na contrapartida, pastores, sobre a liberdade para esse tempo, rompendo com vários paradigmas da igreja do passado, existe uma rota de um extremo muito perigoso que precisa ser revisto, de demandar para um extremo onde a permissividade é total, onde algumas filosofias começam a entrar na igreja e ideologias começam a entrar na igreja como algo natural da evolução, não somente da sociedade, mas da própria igreja, onde nós vemos pastores afirmando que a igreja precisa ser reescrita ou que a Bíblia precisa ser reescrita e reinterpretada. Ser reinterpretada. E isso entra para um campo perigoso, onde essa reinterpretação, ela entra num contexto de tornar mais confortável para a prática de pecado na igreja não ser algo tão condenativo. E na realidade, o ambiente de santidade, de fato, constrange qualquer estrutura de pecado. É inevitável que isso aconteça. Estar na presença de Deus e não ser constrangido pelo pecado que carregamos é algo para ser revisto. Em que presença realmente nós estamos.
Porque é inevitável estar na presença de Deus, santa, pura, perfeita, carregando os nossos pecados e não nos constrangermos acerca do nosso pecado. Não nos sentirmos confrontados acerca disso. E, para tanto, eu gostaria de mencionar a experiência, por exemplo, da mulher que Jesus encontra no poço. Ela é confrontada com o pecado dela, o estilo de vida dela. A semelhança dela, Zaqueu se sente confrontado com a presença de Jesus em sua casa. A semelhança de Zaqueu também, na casa de Simão, por mais que ele não tenha sentido esse confronto, Jesus o confronta e fala: Simão, estou em sua casa e você não me recebeu com um beijo no rosto, porém essa mulher que vocês julgam como pecadora não cessa de beijar os meus pés. Simão, você não me deu água para lavar as mãos, porém essa mulher, ela com suas lágrimas lava os meus pés e enxuga com os seus cabelos. Mostrando no ambiente em que Cristo está, aquele que está com o coração aberto, que é o caso da mulher, se quebranta do seu pecado, reconhece Cristo e se posiciona de uma forma correta de adoração a quem é digno de adoração. Outro que carrega pecados também, como todos e qualquer um carrega, diante da presença de Jesus, precisa ouvir o confronto de Jesus de uma forma mais incisiva, né? Então, a realidade de ser confrontado nos nossos pecados, ou nos sentirmos constrangidos nos nossos pecados, em um ambiente que a presença de Deus está, é algo que é natural. E quando eu falo disso, só retomando, uma reinterpretação da Bíblia, que leva a tentar trazer um conforto para quem tem uma vida de pecado no ambiente da igreja, é algo, no mínimo, ofensivo à presença de Deus e à real revelação da vontade de Deus para a vida dos homens. Muito bem, eu gostaria de ouvir a consideração de cada pastor, né, sobre a igreja no tempo de hoje. Nós vamos ter o zelo de não citar propriamente o nome de denominações e falar simplesmente das práticas que entendemos que promovem distorção na igreja de hoje, apesar da evolução que a igreja tem caminhado em sentido de se encontrar naquilo que seja a igreja que realmente Jesus espera. Quem gostaria de começar? Começa aí pela pastora, né? Não, pode começar com você, eu faço dou prioridade. Pastor Roberto. Nós falamos na primeira aula, e o senhor voltou a falar sobre que a maldade, ela habita no homem. E esse processo de transformação, ele requer da gente um coração quebrantado. Um coração quebrantado não tem como o Senhor resistir. Como o senhor mencionou aí, dois personagens, que é um ensino para a gente, da mulher ali à beira do poço, e que no primeiro momento ela cria resistência, mas o coração dela era sedento. Então tem pessoas sedentas mesmo pelo Senhor, mesmo vivendo em culturas diferentes, que nós fazemos aí, o senhor fez menção de uma coisa de orgulho gay, orgulho isso, só de ter a palavra orgulho já se puxa para si e não para uma comunidade, né? Não para uma socialização e de uma compreensão. Então, só pode usar essa palavra orgulho, já temos, por de fato, algo que torna-se rebeldia, porque quando a gente busca a nossa própria intenção, a gente está se rebelando contra algo. E essa questão a Bíblia nos adianta
sobre essa apostasia, que haveria isso, né? Em 1 Timóteo, capítulo 4, fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, assim, é claro que a gente vai viver isso, porque essa é a palavra de Deus, clara, falada, escrita, percebida, e nós estamos vendo que isso vem antes do fim do tempo. Então, é algo que ainda não quero entrar em algumas outras partes, mas dando para a gente base que a gente vai viver esse momento, estamos vivendo, e a gente ainda vê que no versículo 2 fala, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como o senhor bem disse, a gente não vai citar nomes, mas pessoas de ícone nacional, internacional, conhecido internacionalmente em tempos antigos, tempos antes de mim, a minha conversão, e que um grande exímio pregador, ministrante da palavra, que hoje já não condiz com o que falam, trazendo uma adequação de ouvidos para ouvir. Então, assim, a gente vê ainda no versículo 3, fala assim, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, a Bíblia, pastor Arcanjo, pastora Cíntia, ela traz isso muito claro que a gente vai conviver sobre, né? Viver esse tempo aqui na Terra e ainda longe de... É só para dar um embasamento nisso. Não é o que a gente deseja, mas é o que a gente vive e vai viver até que ele venha. Pois bem, falar desse assunto, né, sobre os riscos que a igreja corre, eu me lembro de uma frase, de uma expressão, quando João está batizando à beira do Jordão, né, aí nas proximidades de Jerusalém, né, e aí Jesus se aproxima e João aponta para ele dizendo, eis, está vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, só que não, o pecado não está banido do mundo, né? Jesus já pagou o preço da salvação, ele é o Cordeiro da expiação, o sacrifício de Jesus aqui nos justifica, mas o pecado permaneceu sobre essa terra e insistentemente querendo se manifestar dentro das pessoas, na vida das pessoas, né? Então, assim, o pecado não está banido do mundo. Então, os crentes precisam ficar muito atentos a isso, né? Ah, não, já sou crente, já estou na igreja, então, não, está correndo o risco de cair, de fracassar, de pecar, né? E aí, vem uma grande indagação. Lá no Evangelho de João 3, quando Jesus conversa com o mestre, né? Ele não estava falando com qualquer um, com um leigo, ele estava falando com o mestre, que é Nicodemos, né? E aí ele fala uma frase para Nicodemos que arrebenta. Ele fala, Nicodemos, você é mestre aqui em Israel e não sabe dessas coisas elementares, né? E fala assim, olha, porque na verdade eu te digo, necessário vos é nascer de novo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que analisar o seguinte, eu nasci de novo, você nasceu de novo? Você é uma nova criatura, nascida novamente em Cristo para começar a produzir, porque qual que é a evidência do novo nascimento e da sua regeneração? É que eu deixei os velhos costumes, os velhos hábitos, não produzo mais os frutos antigos e passei a produzir novos frutos, e eles são evidenciados, né, pelas minhas boas obras, as quais, parece que Efésios fala, né, que elas foram feitas por Deus para que eu as pratique, para que eu ande nelas. Então, assim, como introdução, necessário é nascer de novo. Então, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, você que já é crente, é batizado ou não, você é simpatizante do Evangelho, você gosta porque seus pais, seus avós eram crentes, vai aqui uma grande questão, você já é nascido de novo? Porque Jesus falou com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e muito menos entrar dentro dele, né?
Então, pastor, te devolvo aí para depois a gente aprofundar nessa discussão. Aliás, Antes do, Cíntia, né? antes do pastor Alan Isso. pegar, enquanto nós conversávamos, lembrei aqui da aula anterior que nós falamos, né? A igreja, como era antes. A questão da reverência, nós citamos aqui, né? A reverência, a ponto de falar baixinho, não pode falar. E com isso, a gente poderia e ainda tem isso, né? Não pode nem dar um glória a Deus alto, um aleluia. Esses dias uma irmã compartilhou comigo, visitou uma igreja, e nem foi aqui na cidade, foi em outro local. E a palavra super abençoada era uma igreja bem assim, no estilo bem mais quieto, que não podia se expressar tanto. E eles doidos para dar um glória a Deus, ela com o esposo dela, mas não podia porque aquele ambiente não permitia isso, né, de respeitar. Então, assim, mas também não é ao ponto de nós chegar e ficar batendo papo dentro da igreja. Então, aqui nós falamos na aula anterior de ponderar. E trazendo para a igreja hoje, né? Hoje tem tanta tecnologia, nós temos luzes, máquinas de fumaça. Mas isso aí pode na igreja nos tempos de hoje? Claro que pode. Mas nós nunca podemos tirar o foco que a evidência do centro do culto deve ser para o Senhor. Deve ser para Jesus, Ele é o centro. Apesar de que eu ainda fico meio constrangida, né? Agora solta a fumaça, assim, a glória não é minha. Aí, a fumaça me esconde. Só os olhos do Senhor me veem. Mas o temor, o princípio, não pode ser perdido, que está lá quando o Senhor deu os fundamentos dele lá para o povo de Israel, através da vida de Moisés ali, que o Senhor fala, né? Se obedecerdes à minha palavra, os fundamentos eles precisam ser mantidos. Se nós obedecermos os princípios, as leis do Senhor, nós precisamos estar alinhados nisso. Quando lá em Apocalipse, né, a carta aos Efésios, o Senhor fala, eu sei as obras que você tem feito, mas esqueceste do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Primeiro amor não é questão de tempo, é questão de prioridade, né? Muito bem. Algumas perguntas existem no nosso meio hoje, alguns questionamentos sobre a igreja ela pode ter jogo de luzes? A igreja ela pode trabalhar a dança em um ambiente de culto? A igreja ela pode trabalhar teatro, arte durante um culto? A igreja ela pode, vamos dizer, usar um estilo específico de roupa ou outro, né? A gente entra em posicionamentos. Qual é a cor ideal para a igreja? Hoje existe uma grande polêmica sobre as igrejas da parede preta, né? A cor da parede, ela tem associação ao sentido, significado da igreja. Algumas dessas perguntas elas estão muito associadas, ao meu ponto de vista, ao entendimento de que a igreja ainda é o local e não a pessoa. Muitas pessoas estão preocupadas com a estrutura, com a forma, com como, ao invés da pessoa humana, né? do centro de adoração que deve ser a igreja, que deve ser as pessoas que compõem uma comunidade de fé. Tá? E aí esbarra em algumas questões, por exemplo, como igreja, a experiência do pastor Arcanjo contando sobre uma igreja que durante a semana o local é uma boate, chega no fim de semana, eles cobrem todas as estruturas ali e faz daquele lugar um lugar de culto. E ali eles reúnem a igreja para poder celebrar ao Senhor e servir ao Senhor, né? Esse ambiente é consagrado, é amaldiçoado, e tantas questões polêmicas acerca disso. Tem que ungir, tem que orar, repreender os pecados que a semana toda se cometeu ali, de prostituição, de adultério, de bebedice, de uso de droga e tantas coisas daquele ambiente, e daquele mesmo ambiente ser usado para um lugar, para que a igreja reúna e cultue a Deus, né? São tantas as questões
onde eu vejo que o essencial são as devidas oportunidades. Devidas oportunidades de um grupo ou de outro, de um país, de uma nação, de uma cultura ou de outra cultura. Onde, por exemplo, o local aqui no Brasil que a gente aluga para que seja aqui o local de encontro da igreja, jamais a gente vai poder a gente vai ceder para realizar nesse lugar um forró, uma festa funk, um baile funk aqui, ou outro tipo de coisa com práticas de bebidas e prostituição e outra coisa, né? Mas quando você chega para realidades, por exemplo, como Inglaterra, como Estados Unidos, onde a realidade de colocar uma igreja em um lugar não é tão simples assim, não é? E surge a oportunidade ao cara, não, domingo eu não uso o meu bar, se vocês quiserem fazer uso dele para fazer culto, podem usar, eu cobro uma taxa baratinha, do que se fosse alugar um ponto para poder montar a igreja, comprar som, equipamento, tudo mais, que lá já tem tudo, seria um desafio que praticamente impossibilitaria até a igreja de existir, de reunir, né? Então, entra no campo de oportunidades, de culturas, de realidades até econômicas e financeiras, onde eu tive a oportunidade de estar na Holanda, e visitar a primeira igreja protestante construída lá na Holanda. A primeira igreja protestante construída. Hoje é um museu, né? Aí você vê a estrutura de bancos assim meio que em uma redoma, um local do orador mais elevado, como era a própria Igreja Católica, das suas estruturas, né? Onde tinha o local do coral, e hoje é um lugar de visitação, de conhecer, teve uma igreja aqui, turístico, né? Onde, em parte, assim, nós não estamos totalmente ainda desvinculados dessa visão de local como lugar santo, sagrado, dentro daquela fala que Jesus solta para a mulher samaritana, dizendo, em verdade vos digo que nem aqui e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Jesus estava falando de quê? Dos nossos tempos. Porém, os homens voltaram a estabelecer lugares sagrados de cultuar e adorar. Quanto o lugar sagrado que Deus escolheu, e Ele anunciou para a mulher samaritana ali, é o próprio coração humano, a própria vida do ser humano, né? A realidade hoje, por exemplo, na última aula, se eu não me engano, acho que o pastor Arcanjo falou sobre uma vida de contentamento para o cristão piedoso, servo, que ama a Deus e busca fazer a obra como os bispos da igreja, como um presbítero, um líder da igreja, tem dado espaço para grandes manifestações de ostentação, onde vemos linhas de ensinos privando as pessoas de alimentos específicos, e estabelecendo doutrinas que oprimem as pessoas, né? Até certamente com fundamentos bíblicos, né? Distorcidos, levando as pessoas a uma repressão, né? E medo e não temor, né? Eu queria deixar aqui um paralelo para que
todos aqueles que estão assistindo essa aula fizessem e comentassem no nosso canal, né? Que seria o que você vê na igreja hoje, que é algo que foge à vontade de Deus, que está extrapolando o que a igreja de fato deve ser e viver. Faça um paralelo disso com como seria algo que seria uma resposta de mudança para essa realidade. Ostentação, enriquecimento. A igreja dos nossos avós era uma igreja pobre, de pessoas simples e humildes. A igreja de hoje tem doutores, empresários, pessoas riquíssimas de várias categorias da sociedade, pessoas inteligentíssimas com formações das mais diversificadas. Hoje, a igreja que vivemos, ela possui uma outra referência onde alguns discursos, como, por exemplo, tenha um bom carro, que isso vai evidenciar a vida em Deus que você tem. É ter um bom carro, é o tipo de roupa, a marca da roupa que você usa, que evidencia o Deus que te prosperou, o Deus que você vive, que te dá o melhor da terra, né? Discursos baseados em alguns textos que levam para uma vida onde, se a gente ouve esse discurso, a gente começa a entender, para aí, mas então, Paulo, que morreu pobre, preso e totalmente cheio de limitações, não foi salvo, ele não servia ao Deus que muitas igrejas de hoje servem. O Deus da prosperidade, né? Quando o senhor fala aí sobre a igreja dos avós eram sem recurso financeiro, Pedro e João fala ali, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Mas olhando aqui já no Novo Testamento, em Gálatas 5, fala assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, a questão de ter recurso, eu vejo a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ganhando espaço, dando um crescimento. E hoje, graças a Deus, nós temos, além dos recursos, ainda temos a fé, mas corremos o risco dessa apostatar-se da fé, né? Esse é o cenário. E quando eu vejo, estou fazendo citação à Holanda, né? A gente vê que ali teve um esfriamento do evangelho, né? Na Inglaterra também. E será que não seria... Uma grande apostasia onde as pessoas... Você vai pregar o evangelho para um holandês, ou para um inglês, ou para um europeu, ele vai falar: você acredita nessa lorota? Sim, sim. E é justamente, eu vejo hoje, seria uma adequação à cultura, ou é o fato de não ter mantido firme no que foi chamado? Porque se a igreja hoje não limitasse a administração do evangelho, que é possível só poderosa, mas avançássemos com a escola, avançarmos com outras bases fundamentadas, a gente não usaria o templo somente para a administração do culto. A gente estaria numa evolução muito maior de prestar tanto uma educação que atenda à grade curricular, além dos princípios, e fundamentando hoje uma geração muito maior, além de aulas de músicas e outras simples, e nós não teríamos somente a necessidade de ter um local para fazer o culto, mas uma igreja instalada que ainda, além de tudo, promove uma evolução, um crescimento, um fortalecimento, e justamente o que Gálatas 5 fala: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter debaixo do jugo de servidão. Então, acredito que apostatar-se da fé vai nos levar a limitações
que vão dizer ser uma liberdade, mas, na verdade, evita o crescimento da igreja e do serviço que a igreja tem para oferecer a toda a sociedade, ao mundo. Porque o Senhor mesmo fala assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, ou seja, o fato de estarmos aqui diante de uma circunstância é porque existe um proprietário, se eu posso dizer assim, um tutor sobre a igreja, e qual as portas do inferno não prevalecerão, ainda que pessoas tomem decisão de apostatar-se da fé. Mas a realidade é, não prevalecerá nenhuma arma forjada contra a igreja, ainda que seja cultural, ainda que seja de modernidade, mas não prevalecerá, porque essa palavra é que permanecerá até que ele venha. Então, eu provoquei inicialmente sobre a questão, né, do novo nascimento, se a pessoa de fato é crente, porque se a pessoa não é crente, vamos trabalhar para evangelizá-lo, para, né, ensiná-lo, para discipulá-lo, né, para que ele possa nascer de novo e se tornar uma nova criatura e aprender os rudimentos da fé, né? Então, assim, a igreja é um ambiente onde estão ali pessoas que estão nem convertidas são, mas já estão ali, né, por algum motivo sentem bem, sabem que aquilo é o correto, têm um desejo profundo de transformação de vida, mas ainda não converteram, porque ainda não chegou o momento. Porque eu creio que aplica-se muito a questão da conversão, o verbo, o tempo auristo, né, no grego, que é o constante, né? É como Deus está amando o mundo de tal maneira, e não amou no passado, mas amou, está amando e continuará amando, né? Então, uma outra questão é porque a Bíblia diz que haverá necessidade, ou seja, a vinda de Jesus, a volta de Jesus será antecedida da manifestação das trevas, do mal, né? Do anticristo. E ele virá, e Paulo escreve aos Tessalonicenses, dizendo assim, olha, ele virá, levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, é um outro sistema, é um outro modelo. Quando o pastor falou assim, existem países, não é estranho, não é mais na Europa, né? É aqui, é ali na universidade, é no seu grupo de familiares, é no seu trabalho. Tem pessoas que falam assim, Roberto, Cíntia, você ainda acredita nessa história da Bíblia? Bíblia é um livro escrito por homens. E a gente tem que ser sábio, como está dizendo, de fato, realmente, a Bíblia foi um livro escrito por homens, mas inspirados por Deus, né? E aí vem a questão, é necessário que tudo isso aconteça, né? É inevitável, aliás, né, que tudo isso aconteça, que se manifeste o filho das trevas, de que as pessoas do mundo tentem entrar na igreja, tentem se apropriar, né, influenciar, e é um grande risco. Eu costumo dizer assim, a igreja deve receber as pessoas vindas do mundo como estão, mas não pode permitir que elas venham trazendo do mundo tudo o que trazem, porque aqui é um local de purificação, né, de lavagem, de águas, né, de água pura, para lavar e redimir os nossos pecados. Mas eu quero fazer um comentário. Teve um pregador que ele disse que ele foi pregar num ambiente universitário, uma quadra, um poliesportivo, com centenas, talvez milhares de jovens acadêmicos, que é um público muito interessante, porque são jovens, tal, mas são muito questionadores, né? Aquilo que o pastor falou, né? São pessoas que estão ali com nível educacional, acadêmico, de conhecimento muito elevado, e são questionadores mesmo. Aí, terminando a pregação dele, um certo rapaz o procurou, porque ele pregou sobre o novo nascimento, ele pregou sobre a nova criatura, ele pregou sobre a conversão, sobre o nascer de novo, sobre ser crente, sobre ser seguidor de Jesus. Ele falou, pastor, eu tenho uma tremenda dúvida no meu coração, eu não sei se ainda converti. Eu, francamente, ainda não sei se ainda sou crente, eu ainda tenho umas tendências, umas quedas aí, né, para fazer umas coisas, né? Porque o próprio Paulo dizia, né, miserável homem que sou, porque o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu deveria sempre fazer, esse nem sempre consigo. E ele falou, quem vai me libertar desse corpo pecador? Né? Como eu disse, aquela questão do pecado, né, que ainda não foi banido do mundo. Então aquele jovem falou para o pastor, né, ele todo na expectativa de que o pastor dissesse assim, não, meu querido, fica tranquilo e tal. O pastor falou o seguinte, olha, jovem, quer dizer que você não sabe se ainda é crente, né? Faz o seguinte, você
Quando você estava lá no mundo, você conheceu a noitada, a balada, pegar as menininhas, beber todas, usar uma droga, fazer farra, e curtir, e viver a vida, e tal, tal, tal. Ah, pastor, foi o que eu mais fiz. Fiz muito disso, mas estava cansado daquela vida e tal, tal, tal. Eu vim para a igreja, estou aqui agora. Aí o pastor falou o seguinte: então, a partir de hoje, volta para lá. Faça tudo o que você fazia. Sabe? Mergulhe no pecado, mergulhe nas coisas erradas, coloque sua vida em risco, cause tristeza a si próprio, no seu coração, no seu pai, na sua mãe, seus irmãos, seus familiares, na igreja e tal. O jovem caiu de joelhos perto do pastor. Mas pastor, como é que você me fala isso? Eu esperando o senhor me dar um conselho bom. E o senhor me manda voltar para o mundo. Ele falou assim: volta para o mundo agora. Aquele jovem então colocou o rosto em terra e desmanchou-se em choro, dizendo: pastor, eu não consigo mais fazer isso. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não posso mais voltar atrás. Aí o pastor pegou ele pelas mãos, levantou, colocou ele de pé, abriu um sorriso para ele, porque aquilo era só um teste, né? E o abraço. Eu disse: meu filho, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Porque a maior evidência é essa: você não consegue, não quer mais ser aquela velha criatura. Então a gente fala assim, nós estamos aí expostos a tudo. Sim. E a oração de Jesus ao Pai, em João 17, Pai, eu não peço que o Senhor os tire deste mundo, mas que o Senhor os livre do mal, né? Então, das tentações, das provações, né? Então, assim, é muito tentador, né? O dinheiro é muito tentador, a fama, né? O status, o glamour, as riquezas, as posses, né? A sensualidade, ou seja, o poder, tudo isso é muito tentador, mas nada disso é mais valioso e mais precioso do que ter Cristo no coração. E se você pensar na igreja de hoje, tem se vendido um evangelho muito fácil, né? Jesus falou, continuando a falar, passa o arcanjo aqui, Jesus falou, no mundo teríamos aflições, vocês teriam aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo por nós na cruz. Foi pago a dívida, né? E contextualizando a igreja de hoje, nós temos visto muitos lugares saindo da palavra de Deus. Você pensar que com a Europa, os primeiros missionários vieram da Europa, né? Estados Unidos, e hoje é um lugar frio, que você vê pessoas se vendendo. A Alan falou, ela andava na cidade, as pessoas estavam nas vitrines, as próprias pessoas se vendendo, né? E é muito triste um lugar assim, você vê onde tiveram vários homens de Deus. E essa frieza, por quê? Foram abandonando a palavra, foram abandonando a fé. Aqui em Hebreus, capítulo 10, fala sobre isso, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo uma grande sacerdote para a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para que nos estimulamos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, hoje você vê as pessoas precisando ter o seu ego massageado. Sim. Eu preciso ter uma música que vai massagear, vai me dar aquele ânimo, aquela fé para eu conquistar. Ló falou, nu eu vim, nu eu vou voltar, de nada eu vou levar. Eu preciso ter maior alegria em ter essa minha fé fortalecida. Hoje está se falando muito de coach, né? Você vai conquistar, você vai conseguir. E às vezes a pessoa está conquistando, mas estão vazias. E não estão prevalecendo, permanecendo à busca dessa fé, de lavar e nos purificar no Senhor, né? Essa é a realidade da igreja. Eu queria só apimentar aqui e trazer para o campo do louvor e da adoração, né? Nós entendemos que o tabernáculo que Moisés cria sob a direção de Deus, um tabernáculo onde tinha o ofício sacerdotal, onde eram oferecidos em adoração a Deus sacrifícios de gratidão, sacrifícios de louvor, isso, animais, itens que compõem
vamos dizer assim, a possessão de uma pessoa, como Davi transportou na arca, em vários momentos sacrificava vários animais, né, em oferta ao Senhor, dízimos eram entregues, primícias eram entregues e ofertas por pecado também. Então, dentre vários tipos de sacrifício dentro do tabernáculo proposto por Moisés, havia um que era pelo pecado, para absolvição do pecado, que esse é substituído pelo perfeito sacrifício de Cristo, que é a maior resposta de oferta a Deus pelo pecado do mundo inteiro. Nesse campo eu quero transportar já para o tempo de Davi, onde Davi ele revoluciona o ofício do tabernáculo e ele cria turnos de cantores e de músicos do tabernáculo, uma prática que inicialmente não tinha, mas que é aceita e permitida e que extremamente agrada a Deus. Aquela prática de uma adoração contínua. Você chegava no tabernáculo agora, tinha cantores tocando, canções sendo entoadas, salmos sendo salmodiados, e você chegar e fazer a oração naquele ambiente agora musicalizado, um ambiente com vozes e instrumentos entoando, tambores e tamborins e alaúdes, harpas, que isso se transporta para o templo e para a nova forma de prestar serviço ao Senhor, de servir ao Senhor e de adorar a Deus, agora também com canções, antes com entrega, com ofertas, com contribuições, né? Agora também volto de um ambiente musical, que é a realidade que a gente vive dentro da igreja, onde a gente vê uma igreja católica, apostólica, romana, tendo essa liturgia musical envolvida na pregação da palavra. A protestante segue nesse rumo, entoando canções dos inários, né? Salmos e hinos, harpa cristã e tantos inários aí que foram tantas canções de um período próprio do protestantismo, do crescimento da igreja, onde nós vemos nos dias dos nossos pais, até os dias dos nossos pais, isso sendo muito enfático, onde começa a transição para outro momento, o que nós vivemos hoje. Canções sendo compostas por ministros, por adoradores, por profetas desse tempo, onde, associado a essa manifestação espontânea, profética, de canções, de adoração, através das canções, que quero deixar claro que não é o resumo da adoração, não está na canção, não está no instrumento, não está na voz, está no entregar-se totalmente, entregar-se aquilo que é devido a Deus, entregar algo ao Senhor, né? E quando a gente fala disso, a gente fala das nossas próprias posses, daquilo que a gente tem, é um sacrifício de louvor a Deus quando a gente entrega, né? Em meio a isso, nós temos pessoas usando de oportunidades, onde canções promovem, projetam, canções geram recursos, geram riquezas, composições, até mesmo lindas, bem feitas, mas que em muitos momentos não são inspiradas pelo Espírito, mas por uma alma humana e que movimenta outras almas, né? Que é algo extremamente difícil você separar quem está compondo, quem está externando algo do Espírito, quem está externando algo da sua própria alma para produzir um
um objeto de ganho, Um resultado. um resultado financeiro, de fama, né? Vivemos esse momento da igreja hoje, onde essa é a realidade, né? Então, eu quero deixar aqui uma outra tarefa para todos que estão nos ouvindo, todos aqui que estão participando aqui, para comentarem acerca das distorções, principalmente nesse campo artístico e musical que vivemos hoje. A arte hoje, ela é um foco muito intenso dentro da igreja dos nossos dias. Então, deixe o seu comentário, né, sobre as distorções, frases que eu gostaria que você pesquisasse canções que você conhece e citasse frases que denunciam muito mais alma do que espírito, né? Sem citar a canção toda, sem citar o compositor, sem essa necessidade, só para a gente começar a identificar onde a alma tem fluído e produzido objeto de consumo. Amém? Eu queria, assim, agora nesse momento nós precisamos ir já para a finalização dessa aula, e eu gostaria de ouvir as considerações finais de cada um dos pastores. Então, pastor, eu gostaria, e aqui ia ser um pouco, eu vou subir o tom, porque a escola bíblica, o estudo da Bíblia, ele é muito sério, né? A gente não pode negar o que a Bíblia diz, né? E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele trata num contexto de Roma, né, que a gente já conhece, né, como é que era o costume, a cultura, né, as práticas, né, daquelas pessoas que antes estavam lá na tradição, na sua religião, nos seus costumes romanos, e agora se tornam cristãos e seguidores de Jesus. E nós, assim, nós não somos contra os outros, mas nós temos o nosso modelo, o nosso padrão, no nosso ambiente, no nosso local de congregação, na nossa casa, ou seja, e aí o apóstolo Paulo ele escreve uma coisa muito séria, falando sobre depravação dos gentios, falando sobre idolatria, falando sobre uma série de coisas, lá em Romanos 1, aí depois você em casa leia do versículo 20 até o versículo 32 de Romanos 1, que é onde ele vai colocar questões que são muito latentes hoje, né? O pastor citou ali rapidamente, né, mas sobre aquela questão das pessoas que mudaram a glória de Deus, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, né, de maneira que eles mudaram a verdade de Deus e abandonaram os costumes naturais, ou seja, o que é normal na natureza, e passando a praticar coisas que são infames, né? Aí ele começa a citar, né, a questão que é muito mais séria do que a gente, mais profunda do que a gente pode comentar aqui, infelizmente, né? Sim. Mas leia a sua Bíblia em casa, você vai ver. A ponto de o seguinte, que aqui o texto bíblico nos pede um posicionamento. Ah, não, tudo bem, Roberto, tudo bem. Não é tudo bem. Porque o versículo 32 conclui dizendo assim, olha, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Responsabilidade. Exatamente. Então é o seguinte, olha, Roberto, você está fazendo isso aí, está errado, tudo bem, você pode continuar fazendo se quiser, mas eu não concordo. Te respeito, né? A vida é sua, você faz, mas eu não posso concordar porque a Bíblia me diz para não concordar. A instrução da palavra me dá a orientação. Então, assim, quer ter um novo estilo de vida, um novo modelo de vida? Inspire-se na Bíblia, né? Nos ensinamentos de Jesus, nas práticas da santidade, porque vai ser mais fácil a gente abandonar o velho homem com as suas inclinações e mudar para um novo estilo e modelo de vida, que é o que a igreja propõe para as pessoas. Ninguém quer que a pessoa venha para a igreja e continue vivendo a vida derrotada, perdida, cheia de fracasso, escrava do diabo, né, infeliz, mas vem para viver uma novidade de vida, porque a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Deus nos fez de novo para a redenção, né, e para a sua própria glória. Sim. E eu faço aqui minhas considerações finais, pego um gancho aí no pastor Arcanjo, no que ele está falando.
E justamente nesse sentido, né? A gente já sabe o resultado da velha criatura. É por isso que Pedro falou claramente para onde eu irei. Ou seja, eu tenho experiência de vida, sei os resultados, então eu estou destinado, eu agora me coloco para viver uma nova vida em Cristo. E foi para isso que o Senhor me libertou. E para isso a gente, não somente pastores, presbíteros, diáconos, mas todos nós precisamos compreender que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, fala: apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é do Senhor. Eu lembro do pastor Jorge Linhares ministrando lá na Filadélfia essa palavra já há muitos anos, e o rebanho é de Deus. Todos nós fomos feitos por Deus, e a palavra chega ao ouvido de cada um para que você tome a decisão. Você é de Deus. E o rebanho é de Deus que está entre vós. E nós devemos ter cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então é isso que eu quero falar para você. Por mais que alguma palavra possa ter soado num tom mais alto, não receba como crítica, mas como uma palavra de paternidade, de quem realmente quer ver os teus filhos, você como filho, vivendo um caminho e tendo o poder de resistir o mal. Mas para isso é preciso sujeitar à vontade de Deus, o teu Pai, o nosso Pai. Amém. Amém. Lembrei aqui do versículo, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O homem, para levar o sacrifício, ele tinha que levar o animal vivo e tinha outras qualidades. Ele não podia ter manchas, não poderia ser aleijado, ele teria que estar ali vivo. Então, tinha que ser santo. Nós precisamos santificar a nossa vida e tem que ser agradável ao Senhor. Então, nós precisamos entender esses princípios, né, que hoje nós não vamos entregar mais um animal, mas é a nossa própria vida. Nós precisamos entregar ao Senhor. Por mais que tenhamos luzes, fumaça, mas nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos andar e louvar o Senhor em santidade. Aí você vê Moisés, quando Deus ali atravessa, eles atravessam ali a vitória que Deus deu para eles, e ele vê que ele canta, que a mão de Deus os, né, livrou. Estou parafraseando aqui, Maria, a minha alma engrandece o Senhor e meu Deus, meu Salvador. E tem outras canções, né? Débora, que também canta pela vitória que Deus concede ao povo de Israel. Sempre o Senhor no centro, não tem como fugir disso. E é engraçado assim, porque nada dessas coisas vai impressionar Deus. Não. Mas há um coração quebrantado. E contrito, Deus não vai desprezar. Aleluia, glória a Deus. E é possível ser santo? Sim, porque em Pedro fala, né? Sede santo, porque eu sou santo. Amém. E não vem de mim, mas ele que está em mim, Amém. é que ele é que me ajuda a ser Amém. santo. Porque ele me santificou. Glória É isso, pastor? Sim. Glória a Deus. Agora, quando você menciona esse texto, Pedro está repetindo algo que está lá em Levítico. Porque a própria lei era um caminho para a santificação das pessoas. E hoje, diferente do que eles se santificavam pela prática da lei, pelos cumprimentos dos sacrifícios, das ofertas ao Senhor, nós nos santificamos em Cristo Jesus. Ele é a resposta para nós nos santificarmos. Amém. Né? Então, a igreja de hoje é uma igreja que tem avançado em direção a cumprir um propósito. Nós estamos voltando, aprendendo, a igreja está reaprendendo, está se reinventando a cada geração para chegar na igreja que vai ser arrebatada e descer como a Nova Jerusalém, que é o tema da nossa próxima aula na semana que vem. Então, fica conosco, participe do canal, das aulas, Se tiver responda, dúvidas, comente, pergunte. Nós estaremos atentos para poder responder as suas perguntas e satisfeitos em ver a sua participação. Amém? amém. Vamos orar então, encerrar
esse momento dessa manhã. Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado por mais essa aula. Santo Deus. Nós temos entendido, ó Pai, como a tua igreja ela tem caminhado Aleluia. e tem passado pelos seus desafios e de geração em geração até chegar aqui esse instante, esse momento que vivemos como igreja, É verdade. que sabemos, ó Deus, quantas imperfeições ainda temos, Sim, Santo. como que as nossas vestes ainda precisam ser ajustadas para sermos a igreja que o Senhor deseja de fato. Somos tão limitados e totalmente dependentes do Senhor para nos tornarmos a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Deus abençoe o domingo de cada um Amém. nesse dia. Que tenhamos, ó Pai, na nossa noite, uma adoração genuína e que expresse ao Senhor um sacrifício perfeito, uma adoração pura aos teus ouvidos. Deus, em nome de Jesus, guarda cada família, cada um de nós em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.